O renascimento da imperatriz maliciosa da linhagem militar. Autor Kian Chan-Shaki. Tradutora e revisora Eveline Evans. Capítulo 3. Provocações. O rosto de Jingzi estava algumas preocupações. Vir neste momento a saúde da jovem não está boa e ainda temo que pegue um resfriado. Guyu puxou o braço de Jingzi, mas ela também tinha um olhar preocupado. Shen Miao viu nos olhos dela e seu coração suspirou. As 4 criadas a seu lado foram pessoalmente selecionadas e treinados por Shen Xin e Shen Furen, e, portanto, eram muito inteligentes e leais. Nesse tipo de situação em que a família Shen se encontrava, suas criadas foram capazes de adivinhar quais intenções ocultas a segunda e a terceira família estavam escondendo, mas ela ainda era jovem e não podia. Antes de qualquer coisa pudesse ser dita, uma jovem fêmea entrou. Essa fêmea tinha pouco mais de 15 ou 16 anos e usava um vestido estampado de margaridas, rosa pálido, com uma saia plissada, com franjas. Sua pele era clara e suas sobrancelhas e olhos eram lindamente elegantes. Ela tinha uma aura espessa, de aparência educada, e era digna e decentemente conduzida. Ao vê-la, ela acelerou os passos para a cama e falou preocupada: "Quinta irmã mais jovem, sua saúde está melhor? Depois de saber que você caiu na água, fiquei preocupada por um longo tempo. Mas o pessoal do Pátio Yu, Jiao, disse que você precisava descansar e não ousei perturbar. Ao ouvir que estava acordada hoje, ousei vir." Shen Miao olhou para a jovem fêmea na frente. Era Shen Yue, da terceira família da família Shen. Havia 3 filhas Ji, da família Shen. Notas da tradutora. Filhos e filhas Ji significa filhos da primeira esposa, esposa oficial. Shen Qing era educada e magnânima. Shen Yue era famosa por seus talentos. E Shen Miao, cuja disposição era como um bloco de madeira de falta de talento. As pessoas de fora geralmente a elogiavam como virtuosa e quieta, mas na verdade sabiam que não havia mérito algum nisso e que ela era uma filha que não podia ser mantida em público. Em sua vida passada, antes de Shen Miao se casar, ela tinha um melhor relacionamento com Shen Yue. Shen Yue tinha um temperamento gentil e influenciava as ideias de Shen Miao, muitas vezes. Apenas no começo, Shen Miao não conseguiu ver se as intenções eram boas ou ruins, e a agradecia cegamente. E essa Tang Jie por sua ajuda e dedicação. Notas da tradutora. Tang Jie significa prima. Para Shen Yue vir dessa vez, era mais provável que ela intervisse por Shen Qing. Como esperado, Shen Yue abriu a boca e disse: "Quinta irmã mais nova, a irmã mais velha escorregou e errou." E como o assunto chegou a este ponto, esperava que a quinta irmã mais nova pudesse perdoá-la dessa vez. Ao ouvir que a quinta irmã estava com febre, a irmã mais velha sentiu muito remorso. Como os ferimentos da quinta irmã estão melhores, por que não poupar a irmã mais velha dessa vez? Ela não quis que você deliberadamente se fizesse de boba na frente da sua majestade, o príncipe Jing. Ainda estaria tudo bem se essa frase não fosse pronunciada, mas ela tinha que mencionar o príncipe Jing na frente de Shen Miao. Todos sabiam que o príncipe Jing era o queridinho de Shen Miao. Shen Miao tinha o temperamento de receber queixas, mas quando se tratava do príncipe Jing, ela definitivamente não recuaria um passo. Se o príncipe Jing não fosse mencionado, provavelmente Shen Miao deixaria o assunto de lado, mas dessa vez Shen Yue deliberou ao mencionar o príncipe Jing. Se ela não tivesse provocado
Uma disputa entre ela e Shen Qing, o que mais poderia ser? Na última vida, também foi a mesma coisa. Ela mal acordou e Shen Yue rapidamente correu para apelar por Shen Qing. E esse apelo fez Shen Miao se agitar. A pessoa com a natureza geralmente concordante acusou Shen Qing de empurrá-la para a água na frente da velha Furen. Mas Shen Qing não admitiu, e as pessoas ao redor não viram Shen Qing empurrando Shen Miao. A velha Furen sempre fora tendenciosa em relação à segunda e à terceira família, e naturalmente deu a ela uma lição com não sabe valorizar o bom nome devido à terra idade, e ainda acusa a irmã mais velha e a confinou como punição. Depois que esse assunto foi espalhado para a Academia Imperial, Shen Miao tornou-se motivo de chacota dos estudantes e não a frequentou mais. E muito mais tarde, ela gradualmente desapareceu dos círculos das nobres damas da capital. Parando para pensar sobre isso agora, sua visão sempre fora confinada por essas pessoas na residência do general, que criavam a ilusão do mundo. Ela pensara que era virtuosa e respeitável, e não sabia que, aos olhos dos forasteiros, ela era vista como fraca e ignorante. Ela achava que amar o príncipe Jing era um ato corajoso, mas não sabia que as pessoas de fora a viam como desenvergonhada. O resultado desses ensinamentos deliberados a levaram a uma impressão confusa no começo. Embora tenha conseguido se casar com Fu Xiui, ela era considerada uma pessoa incapaz de ser apresentada ao público. E quando todos comparavam ela a Mei Furen, eles apenas diziam que ela era tola e ignorante. Que passado estúpido! Shen Yue viu a ansiedade cruzando a testa de Shen Miao, e seus lábios silenciosamente revelaram um traço de sorriso. Ela sabia que, com base no temperamento de Shen Miao, desde que uma menção sobre Fu Xiui, ela definitivamente se sentiria furiosa. Mas depois de esperar muito tempo e uma reação ainda foi vista, Shen Yue olhou desconfiada e viu que a jovem fêmea olhando para ela com um sorriso. O rosto da jovem fêmea ainda estava muito pálido e seus lábios estavam muito secos, mas seu par de olhos escuros eram tão frescos e cheios de vida como uvas. Os olhos de Shen Miao eram sua melhor característica, grandes olhos amendoados, ignorantes e confusos como um filhote recém-nascido. Só que normalmente ela pareceria rígida e não era animada. Agora, esses olhos amendoados ainda eram redondos, mas a expressão em seus olhos eram muito diferentes. Revelou algumas intenções frias, mas não com sentimentos. Não era rígido, mas como um olhar condescendente. Shen Yue estremeceu, e ela não sabia o porquê, mas havia um tipo de pânico indescritível em seu coração. Parece que o que ela estava enfrentando não era um ganso idiota e burro, mas uma pessoa nobre. Como haveria esse sentimento? É claro que ela não saberia que Shen Miao na sua frente não era mais Shen Miao que conhecia. A Shen Miao, em sua frente, experimentara a luta pela posição imperial, rivalidade e perdas por favores, o luto por seus filhos e a morte de todo o seu clã. Ela estava no comando do palácio interior e tinha o poder supremo sobre os 6 palácios. A imperatriz Shen de Minqi. Ela congelou por um longo tempo, até que a jovem fêmea na frente esfregou a testa e sussurrou. As palavras da segunda irmã, mais velhas,
são muito sérias. Fui eu quem caiu por mim mesma. Quinta irmã mais nova! Shen Yue não esperava que Shen Miao dissesse isso e ficou atordoada por um momento antes de poder reagir. Ela balançou a cabeça e disse: Quinta irmã mais nova, não deve se sentir magoada. Por que eu me sentiria magoada? Shen Miao sorriu quando interrompeu suas palavras. Era apenas uma questão trivial. Minha cabeça ainda está tonta e gostaria de descansar um pouco. Se houver algum outro assunto, isso será discutido na casa de Zumu. Notas da tradutora. Zumu significa avó. Após essas palavras serem ditas, Shen Yue não poderia mais insistir. Mesmo que ela se sentisse estranha por Shen Miao não a tratar calorosamente. Também era ela quem foi feita de boba na frente de Fu Shui. Portanto, ela não estava feliz com isso. Depois de dizer mais algumas palavras, Shen Yue apenas saiu. Depois que Shen Yue saiu, Gu Yu disse apenas: Nossa Senhora foi empurrada para a água e quase se perdeu a vida. Ela está aqui para pedir em nome da segunda mais velha. Basta pedir, porque parece que não foi o caso. Gu Yu estava vagamente lembrando Shen Miao que Shen Yue não tinha boas intenções. Quando o maçarico e o molusco brigam, o pescador se beneficia. Ela provavelmente quer ser aquele pescador. Shen Miao disse levemente. Gu Yu ficou surpreso e feliz por Shen Miao finalmente ver a verdadeira face de Shen Yue, mas não entendeu o significado das palavras de Shen Miao. Ela olhou para cima e viu um sorriso frio no rosto da jovem senhora e tinha uma inexplicável sensação de admiração que fazia as pessoas olharem involuntariamente. Shen Miao olhou para as próprias pontas dos dedos. Por que Shen Qing a empurrou para a água? Foi porque ela disse na frase um pouco antes. Durante o ano novo, em que meu pai voltar em triunfo, deixarei o pai dar os tiros e implorarei para que o pai me case com Sua Alteza, o príncipe Jing. Ela realmente disse isso ingenuinamente e sentiu que todos eram uma família, por isso não havia necessidade de escrúpulos. Shen Xin era um grande general na corte imperial, e se ele estivesse determinado a casar sua filha, nada era impossível. Por que Shen Yue incitaria desarmonia entre ela e Shen Qing? Naturalmente, porque Shen Yue também ama o príncipe Jing. Em sua vida passada, Shen Yue e Shen Qing só disseram a ela no final de sua vida que ambas amavam Fu Shui por um longo tempo. Agora, pensando assim, tudo começou a tomar forma neste momento. Já que as duas irmãs têm uma queda por Fu Shui, não seria uma pena se elas não fossem capazes de alcançar seu desejo nessa vida? Ela definitivamente não deixará seus desejos se realizarem. A dívida de sangue da segunda e terceira família para todos da família Shen seria reembolsada a partir de agora.